Alô, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão assistindo esse programa. Você sabe, isso aqui é o nosso canal Engenharia em Perspectiva, onde a gente discute, então, questões de engenharia, tá? Com professores, com empresários e com engenheiros, né? Como você sabe, isso aqui é patrocinado pela empresa NEP Consultoria e tem o apoio do nosso Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo. Hoje aqui tem um imenso prazer de receber um grande engenheiro, né, na acepção da palavra, um dos ícones da nossa engenharia nacional, que é o professor Ataíde Rios Neto. Tá? E o professor Ataíde, ele, além de ser um grande professor também, que transitou na Escola Politécnica, no INPE e outras escolas, ele foi um grande engenheiro também que teve participação por várias empresas, né? Inclusive a Embraer. Né? Então, por isso, ele conseguiu transitar tanto no lado corporativo como no lado acadêmico. Tá? Eu vou passar mais algumas informações. O currículo do professor Ataíde é bastante rico, né? Então eu não vou colocar todos os pontos aqui, então digo para as pessoas procurarem depois mais informações, que eu acho que vale a pena vocês entenderem um pouquinho melhor qual a importância do professor Ataíde aqui no Senado da Engenharia Nacional. O professor Altair ele é graduado na Engenharia Mecânica pela USP, lá em 1966, né, mestre? E depois ele teve doutorado em engenharia, né, na área de engenharia aeroespacial na Universidade do Texas, tá? Ele é professor titular aposentado do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, né? E a área de trabalho dele sempre foi na área de engenharia espacial, com ênfase em sistemas aeroespaciais e atuando, então, nos temas de redes neurais, dinâmica, controle de veículos aeroespaciais, estimação de estado, identificação de sistemas e métodos numéricos, ou seja, exatamente na área de controle, né, controle ótimo, todas essas disciplinas que a gente está acostumado a ter, quem trabalha, quem estudou, que fez pós-graduação nessa área, né? O professor Ataíde também trabalhou na Embraer, e o professor também tem uma carreira interdisciplinar, né? Além de ele ter mais de uma centena de trabalhos científicos e tecnológicos, e vários livros, né, na sua área de pesquisa. Ele também tem livros didáticos na área de controle ótimo, né? Mas ele também tem 3 livros na área de filosofia existencial, né, mestre? E um de economia sobre o novo colonialismo econômico, tá? E, atualmente, me parece que ele conserva aqui, ele é um consultor em desenvolvimento tecnológico, tá? Então, como eu falei para vocês, tem muito material, ele tem um site muito bacana que eu estive vendo, é Ataíde Rios, né, mestre.org. É atairiosneto.com. Tá? Onde lá tem várias informações adicionais, tem vários textos também, como eu falei para vocês, de uma bastante interdisciplinar, né? E vocês podem ter mais informações sobre o professor Ataíde. Mestre, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, para mim fico muito honrado aí com a sua participação. Eu estava comentando aqui, uma conversa muito agradável aqui antes da nossa entrevista, né? E eu ouvia falar bastante do professor Ataíde, ainda quando eu fazia as disciplinas de controle lá com o professor Fleury, que foi uma pessoa que trabalhou bastante tempo, ele está me falando que foi um orientado de mestrado, o professor Agenor Fleury, da Escola Politécnica da USP, né? E eu frequentei algumas aulas dele, então sempre comentava o professor Ataíde, e evidentemente aí a gente tem toda uma dimensão do que foi o trabalho, que é o trabalho do professor Ataíde no cenário de engenharia. Professor, por favor, muito obrigado pela presença, por favor, fique à vontade. Como a gente falou, então, no primeiro momento, a gente tentar fazer o senhor tentar, né, uma pequena síntese da sua carreira, e depois, então, um ponto, né, que a gente quer trabalhar um pouquinho mais é a área espacial, né, do Brasil, né, que muita gente desconhece, né, os trabalhos foram feitos, projetos importantíssimos, né, muita gente ouve falar da Embraer, né, mas a coisa também vai além da Embraer, né, e que talvez a gente consiga aqui cobrir nessa horinha que a gente tem. Mais uma vez, agradeço a sua presença aqui, tá? E, por favor, fique à vontade, professor. Então, eu resumo da carreira, né? Comecei pela Poli como professor na área de mecânica geral. Quem me iniciou na carreira foi o professor Giaccari, Giorgio Eugenio Oscar Giaccari, um italiano que chegou refugiado aqui criança, né? Que se tornou um ícone na área de mecânica espacial.
Ah, fiquei na Poli cerca de 10 anos. Nesse meio tempo, numa das crises salariais, juntamos lá um bando de PhDs, fundamos uma empresa de projeto mecânico e fizemos, na época, o projeto básico desse trólebus que está rodando por aí até hoje, em São Paulo. E aí eu tive meu primeiro tranco, né, na carreira, que foi, jovem, inexperiente, ter sido o gerente do projeto. Foi uma experiência muito forte. Essa empresa foi a Promec, professor? Promec, é. É, Eu acho que ela existe até hoje, né? Mas com é. um número reduzido de sócios. O senhor Omar Madureira, né? Omar Madureira, um Boa, dos sócios. Jacaré. Hernani Luiz Brinatti, o Otávio Silva de Matos, que faleceu recentemente. Ah, Né? o Hoje professor acho que Rodrigo um Weber. ou dois sócios vivos, né, que continuam lá. Não me dei bem como empresário, como atuando diretamente na vida empresarial, né? Aí resolvi aproveitar uma oportunidade, fui lá para a Ilha Solteira ajudar a implantar a engenharia mecânica lá. Mas já era assessor do INPE para a implantação do programa espacial lá no INPE. O INPE me puxou de volta e nunca mais saí de São José. Fiquei aqui até me aposentar no INPE com idas e vindas. Nesse meio tempo, depois de ter implantado lá, o professor Jacalha foi quem me levou também para o INPE, chefiando a equipe na área de mecânica espacial e controle, para capacitar o INPE nessa área e implementar essa área lá. Numa certa altura, o professor Jacalha partiu para outras atividades, fiquei lá e acabei implantando a área de mecânica espacial e controle, primeiro Que departamento. época isso aí, professor? Desculpa. Hã? Em que época isso aí? Que o senhor foi Não por INPE? entendi. Em que época que o senhor foi por INPE? Então, eu fui para o INPE em 1980, fevereiro de 1980. Né? Aí implantamos a pós-graduação na área, porque isso é importante. As universidades são de abordagem muito mais geral, a gente precisava de uma abordagem mais especializada. Implantamos a pós-graduação nessa área, com o professor Jacaia coordenando, eu participando junto com o professor Otávio Maizaneta, também aí da mecânica, de controle da mecânica. Em 1980, fiquei no INPE até 1988, de uma tacada só. Em 88, a Embraer me convidou, o ex-diretor do INPE me convidou, ele estava na Embraer como diretor, o professor Nelson de Jesus Parada, que hoje é professor emérito da Unicamp, na área de Física de Estado Sólido, foi presidente do Conselho da FAPES também. Ele, por um tempo, foi diretor administrativo da Embraer. Ele tinha um projeto de uma universidade corporativa, me chamou para ajudá-lo, me colocou lá para implantar e tocar a universidade corporativa. Fiquei na Embraer uns 4 anos, voltei para o INPE na época da crise da privatização, e fiquei no INPE até me aposentar. A minha volta, eu mudei um pouco de área, fui para a área de computação aplicada, inteligência artificial, e trabalhei muito com redes neurais. Aliás, lá no meu site, uma das seções do site, otairiosneto.com, tem uma seção de papers, onde tem PDFs de papers que eu considero os essenciais daqueles em que eu participei da pesquisa. Bom, e aí, então voltei para o INPE, fiquei lá até 1996, me aposentei, tive um tempo na Univap, aqui na região, mas aí a Embraer me chamou de volta para participar. Eles estavam implantando, a Embraer já estava privatizada, precisava ter uma área de pesquisa, já não tinha mais o suporte como estatal do CTA e do ITA, né, diretamente. Então, ela resolveu implantar uma área de pesquisa, desenvolvimento tecnológico. E o Hugo Rezende, que foi um dos que implantaram, professor Lourenção, né, que implantaram, me convidaram e eu voltei como tempo
parcial, mas como um consultor fiquei até lá por 2010. Depois tenho feito trabalhos eventuais com a Embraer, mas há um bom tempo que já parei. Ultimamente é isso que você disse, quando meter a cara a tentar entender esses economistas, entender a nossa situação socioeconômica, e estudar um pouco de filosofia. Como professor, né, de vocação forte, resolvi escrever as coisas que eu achava que estava percebendo e entendendo. Fui escrevendo aí. Esses livros estão publicados por uma tecnologia nova. Quem se interessa, vai lá, compra. É impresso por solicitação, mas é a qualidade de um livro, né? Com ficha catalográfica, tudo certinho, ISBN. Eu trabalho muito com o clube de autores, que tem um Sim, sistema bem moderno, né, de sim. publicação. Então é isso. É. Vamos falar agora sobre a área Não, espacial. vamos voltar lá para o início, lá o seu início, principalmente no INPE, né, que me parece aí que seria o ponto. Mais ou menos nos anos 80, né, mas o que motivou? Porque já existia o CTA, né, bom, existia o ITA também, e como é que compunha esse parque aí, né, dessa tecnologia aeroespacial? Já existia a Embraer também, né, já Não, em 1969, Embraer é de né? 1970, né? Acho que é de 69, né? Então, então existia já um corpo de engenharia e de conhecimento, né? E como é que o senhor chegou lá? Como é que o senhor encontrou essa área e qual que era a proposta, então, desse curso do INPE lá? Interessante, né? Essa sua colocação. Então, vamos fazer um pouquinho da história do INPE. O INPE começou no governo do Jânio Quadros. Na época, ele chamava GOCNAI, que era a Comissão Nacional de Atividades Espaciais, uma coisa assim. Quem foi o primeiro diretor, o presidente dessa comissão, foi um professor da Poli, o professor Abrão de Moraes, né? Mas depois, logo que o INPE foi implantado para valer, o CTA cedeu um terreno para que o INPE fosse implantado. O primeiro diretor do INPE foi um egresso do ITA, né? Um militar, acho que era coronel já na época, mas que já tinha feito doutorado mais na área de ciência espacial, o doutor Fernando Mendonça, né? Então o INPE começa para valer nessa época, em 1962 por aí, e o Mendonça implantou a área de meteorologia, a área de ambiental do INPE, implantou a área de telecomunicações, implantou um programa revolucionário na área, já lá por 1968, quando foi lançado o primeiro satélite de telecomunicações. O Mendonça, um cara empreendedor, está vivo até hoje, está fazendo 100 anos, mora aqui em São José dos Campos. Ele implantou um programa chamado Programa SACI. O INPE desenvolveu equipamentos para educação à distância, usando o satélite de telecomunicações comercial que os americanos tinham lançado. E o INPE tinha um verdadeiro estúdio de televisão. Bom, aí na década de 70, começam os programas espaciais. E o país começa a se interessar em ter seus satélites. O grande interesse era logo de cara por um satélite de telecomunicações. O Jacare teve uma participação muito forte nessa iniciativa, né, de convencer o governo a cuidar de ter os seus próprios satélites através do INPE, do CTA, e ter lançador também. A empreitada de um satélite de telecomunicações era muito atrevida e havia outra empreitada que era mais prioritária, são os satélites ambientais, que é onde o INPE dominou a tecnologia de ponta a ponta e tem os satélites aí de ponta a ponta lançados, né? Mas nós fomos para o INPE, coordenados pelo Jacare, em setembro de 76. E essa área de mecânica
espacial e controle, ela não existia no INPE. Existia um pouco no ITA, mas a capacitação na área espacial do ITA não era assim tão grande, né? Era muito acadêmica, vamos dizer assim, mas a área de controle do ITA já era forte, a área de controle da Poli também já era forte, mas nós fomos para especializar para ajudar a desenvolver os satélites. A escolha inicial foi de um satélite bem simples, de coleta de dados, né, ambientais, que foi... e o outro satélite era um satélite chamado de sensoriamento remoto, que fica fazendo fotografias, né, da Terra, fotografias ambientais. E a missão satélite começou aí por volta de 79, 80, chamava Missão Espacial Completa Brasileira, porque o INPE desenvolveria os satélites e o CTA o foguete lançador. Na época era o governo militar, então a gente estava abrigado no Estado-Maior das Forças Armadas, tinha uma comissão chamada COBAI, que era presidida por brigadeiros, né? Eu acho que isso foi um erro que o Brasil cometeu, porque isso trouxe muitas restrições a gente, porque os americanos, os europeus, olhavam para o programa como se fosse um programa militar, e ficavam preocupados principalmente com o lançador de satélites, né? Míssil. Professor, esse projeto era 100% nacional ou tinha participação de equipes de outros países? Não tinha jeito de ser 100% nacional. Isso é uma pretensão que nunca se teve. A nossa abordagem é muito parecida com a que a Embraer teve. Tá? Não vamos querer, de cara, desenvolver tudo. Nós vamos projetar, tá? Nós vamos projetar, desenvolver, porque desenvolver um satélite é complicado, tem várias fases de qualificação, várias fases de laboratório, né? Vamos projetar, desenvolver, qualificar, né? E coordenar o lançamento e a operação. Mas vamos usar componentes já existentes no mercado com qualificação espacial. Essa era a ideia. Mas logo de cara a gente percebeu que ia ser difícil, por duas razões. Primeiro, porque nunca tinha dinheiro suficiente, né? Foi atrasando. Para você ter uma ideia, os 2 satélites deviam ter sido lançados até 1986. Bom, então a gente começou a sofrer restrições de compra de componentes, equipamentos, principalmente os componentes eletrônicos, né? Computacionais. O primeiro satélite até que deu, ele foi lançado em 1993. Mas o outro, que é um satélite mais sofisticado, que agora finalmente foi lançado, há uns 3, 4 anos, que é o Amazonas 1, com esse houve muita dificuldade por causa de restrições à importação de partes. E aí o Brasil se desenvolveu muito, hoje a câmera que está lá é brasileira. As restrições também foram caindo, foram feitos acordos com outros países, com a China. Nós temos um programa com a China desde 1984, que foi negociado também pelo Nelson Jesus Parada, que me levou para a China como assessor dele. Tá? Eu era o diretor da área de tecnologia espacial do INPE, me levou com ele para a China. E lá foi feito um acordo para desenvolver um satélite em parceria. Um satélite também chamado de sensoriamento remoto, de observação ambiental. Esse satélite já está na 7ª versão. Né? Agora eu vi a notícia aí que o Alckmin foi lá para a China e que agora, em vez de ser um satélite de sensoriamento remoto, vai ser agora, finalmente, em parceria, um satélite de telecomunicações, mas muito voltado para a área ambiental. Então, essa é a história do INPE. O professor, mas eu me lembro, até comentando, novamente, o professor Fleury comentando muito que ele participou também desse primeiro satélite, mas quais foram os desafios, assim? E a engenharia nossa já estava, assim, capacitada para
para enfrentar tecnicamente, né? Os problemas econômicos eu já entendi, porque era uma época muito ruim. Foi após a segunda crise do petróleo, né? Então, a economia, de fato, teve um revés bastante grande. Tecnicamente, assim, existia todo o suporte assim, da equipe. Como é que era essa equipe aí, professor? Descreve um pouquinho para nós. As equipes, por incrível que pareça, a gente tinha as equipes competentes que davam conta do recado. Tá? A gente não tinha as realizações, né? Não tinha uma experiência anterior. Mas vamos pegar o caso do professor Fleury, Agenor Toledo Fleury, formado no ITA, mas que fez a carreira na Poli e no INPE. Tá? O professor Fleury, por exemplo, foi quem ajudou a implantar os laboratórios, que é onde foram desenvolvidos os primeiros protótipos, né, de controle, né, de simulação, precisava simular as condições espaciais, os mancais aerostáticos, aerostáticos para ter pouca resistência, para tentar simular as situações espaciais. Muita gente passou, né? Muita gente competente. Então, a gente contou muito com a competência da Poli, a gente contou muito com a competência do ITA, da USP de São Carlos, da Universidade Federal de Santa Catarina, da Universidade Federal de Minas Gerais. O Brasil tem ótimas escolas de engenharia, né? E esse pessoal contribuiu muito. O pessoal da USP de São Carlos contribuiu muito. Né? Um dos que contribuíram veio a ser, depois, presidente da Embrap, né? Que é essa organização na área de pesquisa. Então, a resposta é que a gente tinha competência, tinha conhecimento de engenharia para desenvolver, mas não tinha uma experiência de soluções, né? O Parada, né, o Jesus Parada, foi muito inteligente. Ele começou pela infraestrutura. Então, ele pegou aquele dinheiro grande que chegou inicialmente e investiu todo para desenvolver, construir e implantar um laboratório de integração e teste de satélites. Esse laboratório é famoso, é o LIT, Laboratório de Integração e Teste. É uma coisa assim de primeiríssimo mundo, um dos melhores do mundo. E foi aí que a gente pôde ter condições de completar o desenvolvimento, né? Então é isso. O LIT hoje é imprescindível para a indústria nacional, ele atende muito à indústria automobilística, tudo quanto é tipo de indústria de ponta aí que precisa testes muito sofisticados na área de eletrônica, de vácuo, na área de telecomunicações, nas câmaras anecoicas, né? Na área de vibrações, testes estruturais. Então é isso, essa é a história. Aí você pode me perguntar, e os satélites de telecomunicações? Havia uma estatal chamada Embratel. A política do governo militar foi comprar um primeiro satélite de telecomunicações para ser operado pelo estatal Embratel. Aí o INPE participou no programa de transferência de tecnologia. O professor Fleury esteve lá, eu estive lá coordenando um grupo do INPE, Montreal, no Canadá. Mas a empresa canadense ela não dominava muito bem a tecnologia, não. A SPAR. Na verdade, a tecnologia era da Hughes, americana. Mas foi o primeiro satélite brasileiro de telecomunicações, operado pela Embratel. Depois a Embratel foi privatizada. Aí os militares começaram a ficar incomodados, porque eles precisavam ter um satélite sobre os quais eles tivessem, né, soberania. Recentemente, a Embraer organizou mais uma empresa do grupo, e essa empresa do grupo foi responsável junto com os militares, pela especificação e gerenciamento da compra de um satélite de telecomunicações, que já foi lançado, que é controlado pelos militares, mas que serve também a parte civil. Então, esse é um resumo da história. Professor, esse projeto, por exemplo, ao mesmo tempo que está sendo desenvolvido, existe uma interação com
sistemas de pós-graduação de pós-graduação do CTA e do INPE também, né? Como é que funcionava isso aí? Isso aí é um aspecto interessante, né? É meio polêmico, meio controverso. Então, a gente sempre contou com a ajuda do ITA, né? Sempre tivemos parcerias com o ITA. Mas se não tivéssemos no INPE um programa específico para a área espacial, e não era só na parte de mecânica espacial e controle, mas era também na parte de engenharia de computadores, mas voltado para desenvolver computadores para colocar dentro de satélite. Né? Então, tinha que capacitar gente aí na área de telecomunicações. Então, o INPE teve programas, e ainda tem alguns, ainda tem na área de meteorologia, na área de sensoriamento remoto, mas programas especializados. Só que e a gente contava com a ajuda da Poli, mecânico, você falou do professor França, que foi nosso assessor, da Unicamp, que tivemos o professor Jeromel, no ícone, da área de controle, também foi nosso assessor, o pessoal de São Carlos, da USP São Carlos, o pessoal da UFMG, o pessoal da Santa Catarina. A gente pegava ajuda para dar um ou outro curso, mas nós dávamos os especializados, com muita ajuda para os cursos mais fundamentais. Da Poli, por exemplo, a gente teve muita ajuda do pessoal da área de estruturas. Né? A Poli tem uma área forte de estruturas, principalmente na engenharia naval. Então, foi assim que foi feito. Mas a gente precisava dos nossos programas, precisa até hoje. Precisa até hoje. Só que aí tem a CAPES. Quem avalia os programas de pós-graduação é a CAPES. Quem credencia ou descredencia os programas é a CAPES. E a CAPES, que é coordenada pelo pessoal acadêmico, né, não conseguiu até hoje perceber a característica especial dos programas de pós-graduação do INPE. O INPE não é uma universidade. O INPE é um instituto tecnológico. A turma não está lá para ficar publicando paper. A turma está lá para fazer desenvolvimento, para faturar resultados, né, tecnológicos. E isso muitas vezes não dá publicação, nem pode. Nem pode. Entendeu? Você não pode entregar. Você não pode entregar o ouro, tá certo? Os outros não entregam para a gente. Então, por exemplo, para a minha tristeza, o programa que nós implantamos há um ano atrás, um ano e pouco atrás, foi descredenciado pela CAPES. Agora eu quero saber quem é que vai cuidar desse tipo de especialização. E olha que a gente formou gente, hein? O diretor-geral, o chefe-geral da missão do Amazonas 1 é ingresso lá da nossa turma. Né? Nós formamos muita gente, porque a gente abrangeu também, não só mecânica espacial e controle, a gente abrangeu a parte de estrutura, a parte de controle térmico. Né? Então, o departamento que eu implantei é um departamento que cobria todos os aspectos da engenharia, vamos dizer assim, aeroespacial. Né? Só lembra mais ou menos o número de pessoas que envolvia esse projeto? Envolvia umas 200 pessoas. Né? Bastante gente. Bastante gente, Envolvia pelo menos 3, envolvia a área da telecomunicações, a área de engenharia de computação, né? Envolvia a nossa área, envolvia bastante também o pessoal da área de sensoramento, de meteorologia, porque os satélites foram desenvolvidos para esses usuários, né? Então tinha muita interação. Era muita gente. E o programa sofreu muita falta de recursos, foi muitas vezes interrompido. O primeiro satélite só foi lançado em 93 e o satélite de sensoramento remoto só veio a ser lançado há uns 2, 3 anos. Agora, o interessante é que o desenvolvimento desses satélites provocou
o aparecimento, o desenvolvimento de muitas empresas de alta tecnologia aqui na região, né? Que atuam não só para o programa espacial, como para várias empresas, para a Embraer, né? Mas dependem muito dos programas espaciais, porque depende, né? Porque é solução uma a uma, né? Então, a empresa ela tem que formar uma equipe, ela tem que pegar aquele dinheiro para aquela solução, e se não tem continuidade, o programa não tem continuidade, ela desmancha a equipe. Tá? Isso é um problema crônico nosso. Perder ter dispersão de equipes, né? Porque, porque não há continuidade nos programas. Agora mesmo estou vendo aí que o satélite Amazônia 1 está chegando ao fim de vida, porque ele é um satélite que exige correção de órbita, vai gastando combustível, chega a hora que ele morre, né? Infelizmente o Brasil é pródigo nessa coisa de ter um ápice numa certa tecnologia, formação de equipes e depois perder. Mas o satélite, eu me lembro o pessoal comentando que a vida útil dele era de alguns poucos anos, né? Ele acabou superando muito assim, a vida útil que foi inicialmente, né? Ó, tem duas notícias interessantes. Bom, primeiro que você falou, esse satélite de sensoramento remoto, eles têm um heliosincronismo. A incidência dos raios solares sobre ele, né, sobre a instrumentação, é controlada. Ele não tem que ficar controlando toda hora. Então, o próprio satélite tem um heliosincronismo. Isso exige uma correção de órbita, uma correção de posição angular, e isso é feito com combustível líquido. Quando acaba o combustível, o satélite perde o heliosincronismo, não tem mais jeito. E, em geral, eles duram 2, 3, com muita sorte, até 4 anos. Hoje as soluções já são muito mais eficientes, né? Mas eles têm uma vida útil. O satélite de telecomunicações, a vida útil é muito mais longa, porque se gasta muito menos combustível para corrigir a órbita geoestacionária, e ele dura uns 12, 14, acho que hoje deve estar durando mais ainda. E o primeiro satélite que nós lançamos, que é um satélite de baixa altitude, 700 quilômetros, ele é um satélite chamado de controle passivo. Tem lá uma bobina eletromagnética, vai controlando com essa bobina, controla aqui da Terra, ele não tem muito automatismo. Não. Mas ele era para durar uns 2, 3 anos. E ele durou mais de 10 anos, acho que ainda está voando aí. Está funcionando perrenguemente, mas está. Ele entrou para o livro dos recordes. Que interessante. Tá. Mestre, e aí daí teve essa experiência no INPE, né? Isso foi para a Embraer, então, né? A Embraer, na época, ainda não era privatizada, a primeira vez que isso foi, né? Não era privatizada. Olha, e a gente também ajudava as universidades, viu? Eu mesmo participei muito de pós-graduação no ITA. Orientei muita gente lá no ITA, né? Ajudei lá um programa deles que estava, na época eles tinham perdido lá gente. Então, e a gente faz muito isso no INPE. Tem muita gente do INPE que vai lá dar aula de pós-graduação no ITA. Não vai mais longe porque não pode, né? Tem que dar conta das coisas do INPE. Bom, então, em 1988, meados de 1988, eu fui, então, para a Embraer, para implantar essa universidade corporativa. A Embraer percebeu que ela tinha que dominar, em desenvolvimento, áreas estratégicas para ela se manter competitiva. E esse Nelson Jesus Parada, que pesquisador da Unicamp, né? Foi professor de MIT, cara, uma sumidade, é um ícone. Ele foi convidado lá para ser diretor da Embraer, na área administrativa, e ele percebeu e convenceu a turma lá. Então, esse centro de treinamento ele tinha um foco muito grande
em conquistar, em dominar tecnologicamente, se desenvolver tecnologicamente através das pessoas, né? Tendo as pessoas competentes. Então, logo de cara foi organizado um programa, primeiro em parceria com a França, a gente punha a turma, selecionava gente primeiríssima, punha para fazer um mestrado rápido, eu vou fazer mestrado em um ano, e ia para a França para fazer uma especialização. A gente tinha um convênio com uma agência chamada FIES, na França. Mas logo em seguida, o Parada concebeu também um programa de doutorado em áreas estratégicas. Aí foram mandados para fora 13, muitos daqueles que fizeram mestrado foram mandados para fora. Gente assim também de primeiríssima, uma das melhores escolas do país, em 13 áreas, para fazer doutorado. Muitos começaram a voltar. Quando estava para completar a volta de todos eles, veio a crise da privatização. Início dos anos 90, né, professor? No começo de 90. Começou em 91, 92, e aí, porque o governo do Sarney fez aquele acordo com a Argentina para desenvolver o CBA 723, 123, e aí começaram a criar muito caso com as estatais, a Embraer era estatal, a Embraer não conseguia mais dinheiro do BNDES, não conseguia mais dinheiro subsidiado, e ninguém desenvolve avião se não tiver dinheiro subsidiado. Né? Em geral, subsidiado por programas militares, que pagam muito bem. Mas, enfim, a Embraer entrou numa crise danada, porque a gente brincava que a gente estava desenvolvendo avião com crédito de cartão de crédito. Sim. Isso era impossível, né? Com o juro que a Embraer tinha que pagar. E a Embraer acabou se endividando e foi privatizada. Né? Uhum. Mas ainda bem que quando ela foi privatizada, ela estava muito bem preparada em termos de gestão, porque nessa universidade corporativa foi desenvolvido o programa de qualidade total, de implantação de gestão de qualidade total também. Mas, enfim, muitos desses 13 PhDs, alguns ficaram nos Estados Unidos, são professores famosos lá hoje. Um deles é simplesmente o CEO da área espacial da Lockheed Martin. Quem sabe o que é a Lockheed Martin sabe o que isso quer dizer. Bom, enfim, mas alguns voltaram. E na privatização, a Embraer percebeu que precisava não só ter as pessoas, mas precisava ter uma área, né, de desenvolvimento tecnológico. Bom, nessa altura eu já tinha voltado para o INPE, porque na crise da privatização eu voltei para o INPE. Uhum. E na privatização, a Embraer fechou a Universidade Corporativa. Fleury. Funcionou poucos anos, então, a Universidade Corporativa, no final. Durou uns 4 anos. Tá. Uns 4 anos. Mas marcou a Embraer, né? Mas essa universidade, a ideia era um curso de graduação. Formar não. Ainda não. Lá era... A gente usava as universidades, né? As nossas boas universidades, as nossas universidades públicas são boas, e Estados Unidos, principalmente, mas também Inglaterra, em pós-graduação. Mas aí fecharam o centro de treinamento, mas a Embraer percebeu que precisava ter uma área de desenvolvimento. E aí, começou em 1997, por aí, e nessa época eu já tinha me aposentado limpo, eu estava na Univap. E, começo de 2000, a Embraer me convidou para ir para lá para ajudar nesse centro de treinamento, principalmente para fazer articular parcerias com as academias. Tá? A Embraer tem grandes parcerias com as academias. Sim, De novo, ITA, São Carlos, UFMG, Santa Catarina. Temos grandes parcerias com Santa Catarina. Né?
Temos, eu falo temos que parece que ainda estou na Embraer, né? Então é isso. E é bom. Professor, e quando o senhor voltou ali, qual é a diferença, né? O senhor teve uma experiência durante a época com uma estatal e depois já uma empresa privada. Qual a diferença o senhor reparou ali nesse processo? Então, em termos de competência, nenhuma. Mas em termos de eficiência, água para o vinho. Em termos de rapidez de decisão, né? Rapidez de decisão, é, livre de influências políticas, né? Porque enquanto o Osiris estava lá, o engenheiro Osílio, que foi um braço-direito de Osiris, depois também foi CEO da Embraer, eles tinham uma autoridade, né? Um prestígio, eles seguravam. Mas houve uma época, no final da crise da privatização do governo Collor, que a interferência na Embraer foi muito grande. Aí a turma ficou assustada. E aí acelerou a privatização. E, e na privatização veio o Botelho, o engenheiro Botelho, um engenheiro muito experiente, tanto como engenheiro como administrador, e ele tomou a grande e mais sábia decisão na privatização da Embraer. Ele profissionalizou a Embraer, mas respeitou o pessoal da área técnica, não violentou o pessoal da área técnica. Tá? E aí, então, veio a conjunção, né? O Botelho com a grande competência de gestão e a turma da engenharia, da produção, enfim, a turma da Embraer, a turma do corpo técnico, fazendo os grandes desenvolvimentos. São anos especialmente ruins na economia, no final dos anos 90, Collor ali. Para quem não lembra, chegava a ter inflação de 80% ao mês, né? Quer dizer, milhares por cento. Overnight. Esse período. A gente investia no overnight para não perder. Não, exatamente. Era uma diferença absurda. Então, Embraer sofreu muito tumultuado economicamente também, né? Então, imagine, desenvolvendo o CBA 123, que saiu um avião maravilhoso, foram feitos 3 protótipos. Eu tenho uma maquetezinha aqui atrás, que eu recebi das mãos do engenheiro Osiris, quando eu voltei para o INPE. CBA 123, 3 protótipos. Nossa, a turma babava. Mas a crise estava tão grande que a Boeing armazenava aviões no deserto, para não deteriorar a parte eletrônica, né? Tem que ser ambiente seco. Então, a Embraer não conseguia vender o CBA 123. Tá? Ele ficou muito caro para a época de crise. Um avião muito tecnológico, né? Mas ele serviu de plataforma para outros aviões, né? Para os que vieram depois, o 145, que é um avião que até hoje é um ícone, né? Aliás, todos os aviões que a Embraer desenvolveu foram os melhores da sua categoria. Isso é uma coisa que os brasileiros precisam saber. Todos. Até os que não conquistaram o mercado, como o Xingu, que era um avião executivo, mas que quem é que comprou o Xingu? A França, a Inglaterra, mas não deu massa, né? Porque a gente concorria com os cachorros grandes. E ele foi desenvolvido para ser um avião executivo do governo. Só que o governo não comprou. E aí ele não teve sucesso empresarial. E o outro foi o CBA 123, que também não teve sucesso empresarial, porque pegou a época de crise, como você bem disse. Mas todos os outros aviões, olha, o Bandeirante foi o avião que fez disparar a aviação regional nos Estados Unidos. O Osiris está lá na galeria lá dos mais reconhecidos, né? Como é que chama a galeria da fama? Ele está lá, por causa do Bandeirante. O professor, toda essa, eu diria até uma cultura, né, na área espacial, que é bastante interessante que o Brasil, assim, em geral, na área tecnológica, sempre
sofreu e sofreu bastante em várias áreas, né? E, ao mesmo tempo, a engenharia espacial é que demanda várias tecnologias, né? De ponta, né? E a Embraer, ela conseguiu se estabelecer no mercado altamente competitivo. Mas qual que, assim, com a sua experiência, olhando um pouquinho para trás, qual foi o segredo aí? Porque isso é um segredo que a gente não, infelizmente, parece que não ficou tão claro ao ponto de a gente colocar em outras áreas, né? Por exemplo, É, recentemente a área de óleo e gás sofreu muito, assim, porque a oscilação praticamente existiu também na área espacial, mas soube se reinventar e se restabelecer e não perdeu equipes, né? Mas na área de óleo e gás se perdeu quase tudo aí, né? é. Então, vamos começar pela Embraer. Os chamados deuses do Olimpo, que foram os primeiros diretores da Embraer, né, que egressos do CTA, a gente os chamava de deuses do Olimpo. Eles foram muito inteligentes. Eles perceberam que, bom, primeiro que a Embraer foi fundada para cuidar da aviação regional no Brasil. O Bandeirante foi desenvolvido para atender a aviação regional no Brasil, para dar com essa dimensão que o Brasil tem. E pouca infraestrutura de aeroportos, ainda mais na época. O Bandeirante desce em qualquer aeroportozinho, né? Então, o projeto era para o Brasil, era estratégico para o Brasil. Bom, aí eles perceberam que não tinha que ficar querendo reinventar a roda. Não ia concorrer com nenhuma das grandes empresas, né, dos países desenvolvidos, portanto, não ia ter problema de fornecimento de componentes e subsistemas. Então, a opção foi essa: vamos dominar o projeto, vamos dominar o desenvolvimento e a integração, vamos dominar os ensaios e os testes de qualificação, mas vamos comprar as partes e vamos ser uma montadora, entendeu? Uhum. Ninguém criava caso, porque não era avião militar. Quem fabricava os componentes achava ótimo de ter mais um cliente para vender, né? E assim foi, com os aviões civis. Já com os aviões militares é outra história. Fez o acordo com a Itália para poder ter acesso aos componentes militares, né? Foi o AMX. Agora o acordo é com a Suécia, porque a Embraer até hoje tem a política de não querer dominar o detalhe, de não querer dominar subsistemas, porque ela nunca invadiu a área dos cachorros grandes, dos fabricantes de grandes aviões. Ela sempre fica ali no segmento da aviação regional. Então a Boeing acha ótimo, porque atende os Estados Unidos no segmento que ela não quer se meter. Né? A gente competiu com quem? Com os canadenses, com a Bombardier. Mas a Bombardier não aguentou. Não aguentou a concorrência da Embraer e acabou sendo absorvida pelo pessoal da Airbus. Foi aí que a Boeing se assustou, porque a Airbus tem os aviões regionais, né? Então, a Embraer assustou. Falei, epa, a Airbus aqui do meu lado, fazendo concorrência comigo, e vai entrar no avião regional, não, e vai trazer o avião grande. Aí foi aí que a Boeing tentou absorver a Embraer. E a Embraer não podia reagir, porque se, se correr o bicho come, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não tinha saído. Né? Bom, mas a Boeing entrou em crise, acabou desistindo da Embraer. Então é isso. E a Embraer é estratégica para o país, né? Porque tem uma constelação de fornecedores. Não são fornecedores desses componentes estratégicos, como sistemas inerciais e outros de propulsão, mas são da parte de estrutura, de materiais, tem muita coisa que está aqui na região. Né?
E a parte espacial é a mesma coisa, tem várias empresas. Só que muitas dessas empresas acabam migrando para outras áreas porque os programas espaciais não têm continuidade. Então, a gente tem perdido parcialmente a capacitação na área espacial do lado empresarial, do lado das empresas. Do lado espacial, o INPE começou com a mesma política, só que aí os americanos, os europeus, começaram a criar casos, não queriam fornecer os componentes e os equipamentos. Então, isso atrasou muito o programa do satélite de sensoramento remoto. Muita coisa teve que ser desenvolvida aqui, e foi. Né? Uhum. E foi hoje o satélite tem pouca coisa, que ele depende da indústria estrangeira, controlada pelos governos, né? Porque a qualificação espacial é muito mais do que a militar. Uhum. Mas a gente tem parceria com a China, tem parceria com os alemães, com os italianos, e por aí a gente vai resolvendo. Com os Uhum. russos, né? Durante muito tempo. O professor, toda essa tecnologia, todo esse conhecimento, assim, o senhor percebe, assim, nas escolas de engenharia, assim, de alguma maneira, esse conhecimento serviu para ampliar essa base de conhecimento das universidades e número de cursos, Com certeza. né? Você vê. Além de São José dos Campos, né, que já está Não, não, com consolidado, né, certeza. mas em outros lugares, né? É. Bom, A Federal do ABC, por exemplo, tem, né, um curso aeroespacial, né? tem vários locais agora que tem. Na Uhum. Universidade do ABC tem vários egressos do INPE, que são professores lá. Um deles é o Fernando Madeira, que Uhum. fez mestrado aí em Santa Catarina e veio fazer doutorado aqui no ITA. Eu fui orientador dele, que foi da Embraer também. Hoje ele é professor lá. Uhum. Tem muita gente que foi daqui para São Carlos também. Tem hoje a engenharia aeroespacial. A UFMG, que tinha só mais a parte de engenharia aeronáutica, hoje tem a engenharia aeroespacial. Tem muita gente formada aqui no ITA, no INPE. Daí, aí na Federal Santa Catarina, tem uma pesquisadora, talvez até tenha sido sua professora, a professora Márcia, que é da área de controle térmico, Uhum. que revolucionou essa área aí, que presta muito serviço, desenvolve muita coisa aí para as indústrias aí da região, É, né? tá. Fornos especiais, né? Ela era do INPE, e assim vai. Então, na medida que o INPE chega naquela situação de perder massa crítica, o pessoal vai para esses lugares, muitos vão ser empresários. Por exemplo, foram os egressos do INPE que fundaram uma empresa em Sorocaba para desenvolver essas pás para energia eólica. Depois eles desenvolveram na Espanha, eles têm uma filial na Espanha. Parece que eles foram comprados por uma grande multinacional, mas saiu de dentro do INPE. Entendeu? Uhum. Uhum. Por aí vai. Então, é, uma, é uma área que as tecnologias são muito inovadoras, né? São muito de ponta. E certamente tem desdobramentos, né? Mas você vê, eu falei de massa crítica. Uma das razões da gente ter teimado em manter os programas de pós-graduação é a política estratégica de ter massas de reserva. Porque você vai formando gente nova, mesmo que a turma mais experiente saia, já tem nova turminha entrando no lugar deles, entendeu? E Uhum. isso é que o INPE está perdendo agora e o ITA também. O ITA anda muito desfalcado de professores mais experientes nessa área. Muita gente se aposentou, não abre novas vagas, no INPE é a mesma coisa. A situação está num ponto crítico. A gente pode perder na área espacial. A Embraer não, porque a Embraer já entrou em regime permanente. É. Mas, em geral, é preocupante, né? Eu sempre tenho citado esses programas que o número de alunos caiu muito, né? E É, até então caiu quase pela metade, em questão de 5 anos, né? O número de alunos no Brasil inteiro de engenharia, né? E agora, semana passada, estava vendo um levantamento que também a pós-graduação quase 40%, né?
nos últimos É 5 anos. mesmo? Olha, para mim isso é Não, novidade. eu fiquei assustado, assim, eu quase não vejo as pessoas comentando isso, mas de fato os cursos de engenharia caíram muito de procura, inclusive, né? Então, isso aí vai Que afetando em vários. coisa, né? É um curso muito difícil, né? Muito difícil. É oportunidade também, né, professor? Eu acho que assim um país que também sofre tanto com essas oscilações, né, industrialização. Acabei de citar, eu estava trabalhando nessa área de óleo e gás, né? Quando deu essa quebradeira, e a gente acha, quebrou, quase 10 anos aconteceu isso, né? Incrível como passa o tempo, e até agora não, assim, são Não migalhas que estão recupera. aparecendo aí, não se restabelece. E aquelas equipes que existiam lá, elas se dissolveram todas. Assim, muita gente foi para outras áreas, né? Os valores hoje em dia, para quem é consultor, né? Os Pois é. valores se degradaram muito. Hoje, praticamente, se ganha a mesma coisa que ganhava 10 anos atrás. Quer dizer, essas estabilidades, eu acho que fazem também com que a juventude olhe também essas coisas e pense duas É vezes. verdade. É. Poucas oportunidades, né? Poucas É, oportunidades. mas, É. professor, uma das coisas que uma época aqui, a gente estava aqui, eu falei para o senhor que uma época trabalhei bastante tempo na área de História, Ciência e Tecnologia, de uma maneira assim, um pouco lateral, não era a minha atividade central, mas a gente um pouquinho a gente aprendeu, né? E a gente se interessava muito, mais recentemente, a gente estava muito interessado nos polos tecnológicos, né? Evidentemente, o maior polo tecnológico, assim, até no senso comum, que é difícil, né, de atingir o senso comum nacional, é de São José dos Campos aí, né? Qual que é o grande segredo e por que não se reproduziu isso com essa qualidade em outros lugares do país? Assim, qual é a sua ideia? Então, é, eu acho que é porque aqui em São José já tinha, né, a Embraer, o INPE, a Embraer com a sua atividade de desenvolver aviões, o INPE satélites, a área de meteorologia, de sensoramento remoto, o CTA também, que tem várias áreas, né, tecnológicas, e todas essas áreas tecnológicas, tanto da Embraer, como no INPE, como no CTA, elas têm desdobramentos. Então, aparecem muitas empresas de alta tecnologia que são desdobramentos para outras áreas. Né? Uhum, Eu acho que isso ajudou muito o, o parque tecnológico aqui. Agora, isso é outra coisa da história também. Quem, quem realmente viabilizou o parque tecnológico foi a Embraer. A Embraer tinha interesse. Tá? Foi a Embraer. Foi a Embraer, foi a área de desenvolvimento tecnológico da Embraer. E aí, esse negócio estava começando, a Embraer fez os estudos, mostrou para o BNDES que valia a pena, né? Houve muito apoio também da área federal na época, né? uhum, uhum, E foi implantado o, o Parque Tecnológico. A Embraer tinha muito interesse na área de software e na área de materiais e estruturas. Tanto é que a Embraer cacifou praticamente o laboratório de estruturas leves, que está lá no Parque Tecnológico. Isso é outra coisa que eu tive a sorte de estar lá na hora certa, no lugar uhum. certo. E eu também, para um certo momento, eu ajudei a implantar esse laboratório. Ajudei, assim, com a parte mais de gestão, né? Minha experiência em gestão. Então, esse laboratório para a Embraer é muito importante. Laboratório voltado para ligas leves, né? Materiais leves. Tem, tem, umas, tem lá umas salas maravilhosas, né? Aquelas salas limpas para fazer teste, coisa maravilhosa, de muito interesse para a sua área. Uhum. Outra área foi a área de software. E aí a Embraer começou lá dentro, com o pessoal da Embraer. A Embraer colocou um escritório de desenvolvimento de software para ela, né? Que hoje é uma empresa, é uma fornecedora.
Uhum. Do CTA saiu muita gente na área de materiais, na área de eletrônica, Uhum. de meteorologia. Tem empresas de meteorologia, de sensoramento remoto para ajudar o agronegócio, né? Uhum. Então, eu acho que foi isso que fez o diferencial. Mas quem bancou a, o, vamos dizer, a organização foi bancou para valer, porque ela colocou lá duas áreas de interesse dela, foi a Embraer. Uhum. Eu imagino também a questão de gestão, né? E a gente cai naquela tentação de dizer que tem algumas pessoas que fizeram bastante diferença na gestão também desse conhecimento da tecnologia, né? Mas não lhe parece, assim, eu tive a oportunidade de conversar com um ex-reitor aqui do ITA, né? E ele estava falando das condições, né? Sobre Quem, o ITA, o professor... Oi? que ex-reitor do ITA? Anderson Correia. Ele saiu recentemente, saiu no início do ano, ele ficou 2 gestões. Ele estava comentando comigo, assim, quer dizer, as condições que se dá no ITA também para estudar, inclusive tem bolsas, né, para alunos, para adaptação, quer dizer, não lhe parece também que esse fundamento, assim, da própria aeronáutica, né, você é uma força militar, que tem uma certa estabilidade, um orçamento também, não, isso aí também não foi importante, assim, para dar um fundamento para toda essa iniciativa? Foi, com certeza. O ITA, o CTA, o desenvolvimento, né, do ITA de materiais, os materiais compostos começaram a ser desenvolvidos no ITA, no CTA. Toda a parte de. O próprio o Bandeirante foi desenvolvido no CTA, né? E o ITA, o apoio que é dado para o ITA. Porque como tem os 5S, tem um recolhimento que, que tem que ser feito, que quem faz a maior parte é a Embraer, mas as empresas do setor aeroespacial têm que fazer um recolhimento que é para formação de recursos humanos, manutenção de capacitação na área. E esse dinheiro vai praticamente todo para o ITA, né? Para o ITA e Uhum. para as escolas técnicas aí na área aeronáutica. Então, claro que isso foi importante. O, o, o próprio INPE, o apoio inicial para a organização do INPE foi do CTA, né, do pessoal do CTA, É. É, e apoio governamental. Essas áreas não. exatamente, eu acho que a gente cai naquele ponto, né, de É, desenvolvimento com tecnológico de longo fôlego, né, com apoio governamental, né, senão fica muito difícil, né, só com dinheiro privado, né. Professor, só para encerrar, desculpa, já estou avançando no seu tempo aqui, mas durante muito tempo, a gente teve a oportunidade de ter um grupo de tentar militar a questão da humanidade, de disciplinas de humanidades, né, na engenharia, né? E eu tive aula e eu trabalhei com o professor Milton Vargas, né, que ele também tinha, provavelmente, mecânica dos solos, isso. dos solos, mas ele trabalha bastante também como na área de filosofia, assim como o senhor, né? Filósofo, é Aí filósofo. ele tem um livro famoso, que era para uma filosofia da tecnologia, né? Então, ele participa de Isso. vários e vários dezenas de seminários com ele, né? E a gente tinha esse interesse de colocar disciplinas de humanidade, como o próprio professor Milton Vargas deu na Poli, nos anos 60, né? Willem Flusser, esses caras aí, que eram caras importantes na época. Eles escreviam no estado de São Paulo, tinham curso. Não, super importante. Mas, assim, o senhor teve essa experiência e poderia falar um pouco? Eu até hoje estou convencido que a engenharia ainda carece assim, dessa formação mais disciplinar. E o senhor andou aí já fez livros na área de economia, mas especialmente na área de filosofia. Aí, o que o senhor poderia falar para a gente aí? Então, vamos falar da gestão, né? Os engenheiros são duros na área de gestão, né? Eles têm quanto melhor o engenheiro, mais difícil ele é na área de gestão. Por isso precisa ter carreira em Y, para o engenheiro poder ser promovido e não ter que ir para a área de gestão. Porque os ótimos engenheiros são péssimos gestores. Entendi. Bom, mas então, eu concordo com você. Um pouco antes de sair da Poli, a gente estava batalhando, tinha apoio lá de gente como Milton Vargas, para que os engenheiros tivessem uma formação em humanidades, que eles tivessem uma formação
nessa parte de gestão também, né? Até que a Poli tinha um pouquinho lá, porque tinha algumas disciplinas que nós mecânicos tínhamos que fazer, que era o pessoal lá da engenharia de produção que dava. Mas eles davam aquilo como se fosse uma obrigação, sabe? Não era grande coisa, não. Mas eu concordo com você, as escolas de engenharia precisam caprichar em duas partes. Na parte de gestão, né? De gestão e humanidades, e precisa caprichar também quando o professor entra na pós-graduação, vai fazer carreira de pós-graduação, provavelmente vai ser professor, precisa caprichar muito na parte didática. Falta muito isso, né? Eu fui aluno do Telêmaco Langendorf. Sim. Nossa, o homem era uma sumidade, mas era péssimo professor. Ah, é? Era péssimo, péssimo, péssimo. Os livros dele eram uma maravilha, mas ele, como professor, então, falta didática, né? Agora, a gestão é fundamental. A Embraer, por exemplo, bateu muita cabeça por essa situação de ótimos engenheiros ocupando cargos de gestão e sendo um desastre. E quando houve a tentativa lá de gestão com qualidade total, foi feito um grande esforço de, de profissionalizar em gestão, né? Aqueles que estavam lá em cargos de chefia. Uhum. E aí a gente teve uma ajuda forte de um engenheiro, o engenheiro Falcone, que é da UFMG, era, né? Já se aposentou. Ele era de uma área em que ele era um dos coordenadores, a área de metalurgia da UFMG, que era a melhor do país na época, né? As parcerias lá com o setor metalúrgico, e o professor Falcone, que percebeu também a necessidade de gestão, foi ele que nos ajudou a implantar a gestão com qualidade total na Embraer. Então, isso é muito importante. Eu digo e redigo, a Embraer estava super bem preparada na área de gestão quando ela foi privatizada. E acho que isso fez uma diferença. Diferença, né? E essa área aí de filosofia, de história, Ah, será isso aí, que então. Eu sempre tive assim meus jargões, né? Aí o Fleury e o professor Lourenção, Paulo Tadeu de Mello Lourenção, que foi quem coordenou o programa, o PE, porque depois que a Embraer fechou o centro de treinamento, um tempo depois ela percebeu que ela precisava formar a sua turma especializada, porque as universidades não cuidavam tão bem disso. A turma que soubesse projetar avião. Aí foi criado o PE, Programa de Especialização em Engenharia. Né? Um mestrado profissionalizante, foi feita uma parceria com o ITA, com a Unicamp, com São Carlos, e o Paulo Tadeu de Mello Lourenção, que era lá da Universidade Corporativa, coordenou esse programa durante muitos anos, que formava os engenheiros para saírem, para ser jogados na fábrica, nas várias áreas da fábrica, e para dar conta do recado. Bom, então, falando de Lourenção, do Fleury, eu tinha meus jargões quando eu era gestor lá, né? E jogava o jargão daqui, o daqui, eles falavam para ele, escreve isso daí. Aí eu escrevi um primeiro livro, o título do livro é Decifra-me ou Devoro-te. O livro é sobre a esfinge nossa de cada dia. A esfinge nossa de cada dia é a nossa ignorância, né? A gente se meter a besta sendo ignorante e vai sendo demorado. Mas aí eu me aposentei para valer. No Brasil, tem essas políticas de não dar muita chance para gente mais velha. Na universidade pública não podia, porque já tinha feito 75. Nas particulares, eles não queriam saber de mim, porque eles preferiam contratar os mestres fresquinhos, os doutorados fresquinhos, do que pagar alguém mais experiente. Né? A Embraer também não, porque a Embraer tem uma política de renovar, né? Não sei se tem alguém com mais de 70 anos na Embraer. Acho que não tem, não. Mas, enfim, aí eu comecei a dar umas consultorias aqui e ali, dei consultoria para o IPT,
dei consultoria aqui no Laboratório de Estruturas Leves, e fui aí até até por aí 2015. Mas fui estudando, eu sempre me incomodei muito com os economistas. Eu acho que os economistas fazem muito lobby para o mercado financeiro. Eu comecei a estudar para valer. E comecei a estudar filosofia. Li todos os grandes filósofos, não só os ocidentais como os orientais, né? E como professor de vocação, comecei a fazer minhas anotações. E de repente eu percebi que a grande sacada era a abordagem sistêmica, global e integrada, a minha visão de sistema, né? Uhum. E a minha contribuição filosófica, eu fiz a compilação de uma filosofia que eu chamei, né? Eu não contribuí, eu sou professor, eu fiz uma compilação, que eu chamo de filosofia do egossistemicismo. Quer dizer, é um ego que tem que ser sistêmico, né? É a filosofia do egossistemicismo ou do egoísmo racional. E aí é a filosofia em cima disso, que, resumindo assim numa frase, quer cuidar do seu interesse? Cuide do interesse coletivo. Sim. Cuide do coletivo. Essa é a base, entendeu? Da filosofia. E aí eu escrevi esse primeiro livro, né, que eu decifro no Debord. Escrevi um outro que inicialmente o título era Filosofia do Egoísmo Racional, mas a turma achava esse título muito agressivo. Aí eu fiz uma nova edição, ampliada, que é o atual, que chama Filosofia do Egossistemicismo. Recentemente eu publiquei uma coletânea dos meus artigos publicados naquele site, no atairriosneto.com. Eu escrevi um livro chamado Orquestração Sistêmica da Vida, né? Que aí são os artigos que eu retrabalhei e coloquei no livro. Então, essa é a minha contribuição filosófica. Não, Me vestir filósofo depois de velho. excelente, mestre. Como a turma disse para mim, você é muito metido a besta. Nada, tem que aproveitar essa experiência aí, com todo o seu aparato científico também. Eu acho que tem mais que escrever e refletir agora, que é uma excelente. A maturidade traz muito benefício, né? Professor, em geral, deixa alguns minutinhos. Evidentemente, sua carreira é bastante longa, muito rica. Entrevista, eu achei excelente também. Mas eu gostaria de deixar uns minutinhos para alguma mensagem que o senhor acha que o senhor gostaria de passar. Aqui muita gente jovem também que assiste esse canal, então, por favor, fique à vontade aí. É que o melhor jeito da gente se libertar, de você ser mais dono da sua vida, né, do seu destino, é pelo conhecimento. A gente tem que ser eterno aprendiz, né? Esse é o grande segredo da vida. Não se pode parar de estudar nunca. E se você quer ser dono do seu nariz, tem que lutar. Tem que lutar. Porque o que vale a pena nunca é fácil. Essa é a mensagem final. Tá ótimo, mestre. Muito obrigado aqui por sua participação excelente aqui. Obrigado. E a próxima oportunidade aí, quem sabe a gente volta a conversar aqui também. A gente marca uma pizza em São Paulo. Está em São Paulo, tá? Está em São Paulo, está em São Paulo. Quando eu for aí, combina com o Fleury, com o Raul. É verdade. É um prazer reencontrá-los também. Já faz um tempinho que eu não falo com ele. Professora Thair, muito obrigado. E, por favor, e aquelas pessoas que estão assistindo, por favor, vão lá no site do professor Thair, aí, que é bastante interessante. Eu dei uma olhada, não tive tempo de ler tudo. Mas e tem os livros dele também, por favor, aqui. Fica mais essa mensagem aqui. Professor, muito obrigado por sua participação. Um grande abraço para o senhor, viu? Eu que agradeço. Grande abraço. Obrigado.